Senhor na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, nos seus versos 10 a 16. João capítulo 3, versículos, falei 10, mas versículo 11 até o 18, na verdade, versículo 11 até o 18. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justa. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Amém. O apóstolo João, ele se refugiou na cidade de Éfeso por volta dos anos 66 a 70, quando aconteceu a Guerra Judaica, que culminou com a destruição de Jerusalém e do templo. E João, então, tendo se refugiado na cidade de Éfeso, que era a capital da província romana da Ásia Menor, ele então se tornou pastor daquelas igrejas que foram fundadas por Priscila, Áquila, que foram pastoreadas por Paulo, por Timóteo. Agora recebe o pastoreio do apóstolo João, e lá ele permaneceu até final dos anos 90, morando e pastoreando aquelas igrejas já na sua idade avançada, que é o tempo em que ele escreve essas cartas, o Evangelho, mais o livro do Apocalipse. Então, essas igrejas são privilegiadas por receberem esses escritos e terem o pastoreio do apóstolo João durante todo aquele tempo em que ele permaneceu até ser exilhado para a ilha de Patmos, onde ele escreve o livro do Apocalipse. Algo que é muito notório nos escritos do apóstolo João, e por isso ele se tornou conhecido como apóstolo do amor, é a constância como que ele atrela a prática do cristianismo, a prática do evangelho, ao amor fraterno. E ele é o único evangelista a registrar no seu evangelho o último mandamento do Senhor Jesus para com seus apóstolos. Ele diz: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele é o único evangelista a registrar esse novo mandamento. E isso permeia também as suas cartas. E você encontra também lá no livro do Apocalipse, o que nos mostra claramente os rastros, da escrita do evangelista e apóstolo João. E nesta carta, você tem a impressão de estar lendo temas repetidos, mas é que faz parte do estilo literário de João escrever ou trabalhar os assuntos em forma cíclica, seja 3 vezes ou 7 vezes. E aqui nesta carta ele usa esse ciclo de 3 vezes.
Então, ele fala sobre a reta conduta, né, onde ele fala que nós devemos abandonar o pecado. Ele fala sobre o amor mútuo, e você vai achar aí em vários nos 5 capítulos da sua carta, né, o amor mútuo como evidência da presença do Espírito Santo na vida do cristão. E vai falar da manifestação de Jesus em carne como providência de Deus para destruir as obras das trevas, as obras do diabo. Então você vai encontrar esses 3 assuntos repetidos nos 5 capítulos da sua carta. Né? É a forma literária de João escrever. Ele faz um ciclo, 3 ciclos de 3 temas. E é exatamente dentro desse tema do amor mútuo, do amor recíproco, que ele, então, nos chama a atenção nessa passagem. Ele nos chama a viver, a praticar o amor verdadeiro como demonstração da presença de Deus e como identidade do discipulado de Cristo em nossa vida. Lá no Evangelho dele, né, no capítulo 13, verso 35, ele diz: vocês serão conhecidos, repetindo a voz de Jesus, vocês serão conhecidos como meus discípulos se tiverem amor uns para com os outros. Jesus não colocou ali que vocês serão conhecidos meus discípulos se tiverem uma carteirinha com o nome da minha igreja. Vocês não serão conhecidos como meus discípulos se usarem tal tipo de roupa, ou se portarem desta, ou se morarem naquela casa, etc. Ele diz: não, se vocês tiverem amor um para com os outros, o mundo há de reconhecer que vocês são meus discípulos. Essa é a credencial do discípulo de Cristo. Então aqui João nos chama a atenção a viver esse amor, a demonstrar esse amor, e ele coloca um padrão altíssimo para que nós pratiquemos esse amor, um amor exigido no padrão de Cristo. Cristo nos amou assim, e é assim que nós devemos amar as pessoas. Então quero falar com vocês hoje sobre a evidência do verdadeiro amor na vida do discípulo de Cristo. A evidência do verdadeiro amor na vida do discípulo de Cristo. E nos versos 11 até o versículo 15, ele vai dizer: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más, as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, o assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, a primeira característica do amor verdadeiro, manifestada, vista na vida do cristão, e assim tem que existir, o amor verdadeiro é justo. Ele não pratica o mal. O amor verdadeiro é justo, não pratica o mal. Quando ele começa o versículo 1 dizendo: porque a mensagem que ouviste, nós sabemos que é uma conjunção. A conjunção é a ligação de um tema anterior. E por que a mensagem? Porque ele termina o versículo 10 dizendo: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Aí ele diz: porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é que vocês devem amar uns aos outros. E qual o modelo de amor? Ele diz: não é o modelo de Caim. Porque nós temos a tentação de achar que Caim foi reprovado por causa de uma oferta. Que Caim ele se tornou um assassino do seu irmão porque teve inveja do seu irmão por causa de uma oferta. Não, a Bíblia diz que as obras de Caim eram más. Não foi só a oferta, as obras dele todas eram más. Quando você lê lá Gênesis no capítulo 4, quando fala sobre Caim, está dizendo que Deus de Caim e das suas obras não se agradou. Das suas ofertas não se agradou. Então não foi só a oferta que Deus não gostou. A oferta maldita que veio das mãos de Caim era procedente de uma vida maldita. Uma vida pautada pela maldade. E aí o apóstolo João diz: e por que ele matou seu irmão? Porque ele era do mal, ele era do diabo.
Não foi só porque ele teve uma inveja momentânea e, pelo calor do momento, instigado pela emoção, ele causou... Não, ele, de forma premeditada, ele deu curso à sua maldade e não matou apenas seu irmão. Ele causou muitas outras desgraças, muitas outras tragédias. E João está dizendo, sabe por que isso? Porque ele era do diabo, e quem é do diabo não ama. Quem é do diabo não ama. Ele diz, e todo aquele que não ama seu irmão também é do diabo. Você já imaginou a gravidade dessa afirmação? Ele diz, aquele que não ama, ele não procede de Deus, ele é do diabo. Ele é igual Caim. E aí nós vamos, não, mas todos nós amamos alguém, amamos as pessoas. Eu só não gosto de fulano, eu só não me dou bem com Beltrano, eu só evito fulano. Muito cuidado com o que você está armazenando, hospedando no seu coração. Você pode estar plantando uma semente de Caim no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que Caim e as suas obras eram más. Não foi só a oferta que ele fez. E aí João diz, e por que ele fez isso? Porque ele assassinou seu irmão, porque as suas obras eram más, e a do seu irmão era justa. As obras dos seus irmãos eram justas. Então Deus não se agradou apenas do holocausto oferecido por Abel, mas da vida de Abel, da trajetória, da sua conduta, do seu estilo de vida, do seu comportamento. A vida de Abel inteira, não foi só uma oferta que agradou a Deus. E não foi só a oferta de Caim que Deus reprovou, ele reprovou a vida inteira de Caim, porque era pautada na maldade. E aí João vai dizer, quem pratica o mal não procede de Deus, mas quem pratica o amor, quem vive o amor, nasce de Deus, vive para Deus, é de Deus. Queridos, lá em Hebreus capítulo 11, verso 4, diz que pela fé Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim. E por causa desta oferta, ele alcançou o testemunho de que era justo. Não porque ele era justo, mas Deus atribuiu a justiça de Cristo a Abel. E a oferta de Abel foi boa não porque ela era mais cheirosa, porque ela era mais substanciosa, porque ela era maior, porque ela era mais valorosa, porque era fruto de uma vida pautada no amor de Deus. As pessoas falam assim, não, mas a oferta de Caim é porque não tinha sangue, é porque não tinha cereal. Não, a oferta de manjar é de cereal. Não tem problema na oferta de Caim. O problema é o que estava atrás da oferta de Caim. Era a vida de Caim. Eram mãos sujas de sangue. Eram corações empedernidos pelo ódio. Era a maldade que pautava a sua vida. E tudo que procede das suas mãos leva o mal adiante. Então não foi porque Deus não gostou, porque tinha cereal, não. Deus aceita a oferta de cereal, sim. A oferta de manjar é uma oferta de cereal. A palavra de Deus diz que Caim não praticou apenas um ato de maldade, mas todas as suas obras eram más. Na NVI diz, Caim pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos eram obras justas. Caim se tornou então o exemplo, o padrão da maldade humana. Caim se tornou a referência do mal na humanidade. Então o mundo odeia os filhos de Deus, porque não conhece Deus. E lá no capítulo 4, texto que nós lemos há pouco, porque Deus é amor. Como é que alguém diz que conhece a Deus, mas pratica o mal? E aí, a palavra de Deus vai dizer lá, é um mentiroso. Se ele não é capaz de amar alguém que está diante dele, como ele vai amar a Deus que ele não é capaz de enxergar? E o próprio Jesus, sem rodeio, diz que o pai da mentira é o diabo. Então, quem não ama o seu irmão é do diabo. Não, mas eu faço outras coisas, eu sou um bom pai de família, eu sou um bom funcionário, sou isso, sou aquilo, eu só odeio fulano, não vou com a cara dele, vai para o inferno. Não tem rodeios, Deus não dá desconto, Deus não faz promoção do céu. Não há promoção de ingresso para entrar no céu. E o ímpio não faz falta. A Bíblia diz que Deus criou o ímpio para o dia da calamidade. Então, queridos, o mundo odeia os filhos de Deus porque o mundo não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o mundo, João
1 João 5,19, jaz no maligno. O mundo está debruçado no colo do diabo. Quem conhece e pratica o amor verdadeiro não alimenta as obras da carne, como a inveja, a cobiça, o ódio. Eu sempre lembro quando a palavra de Deus diz que nós devemos chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E alguém já disse, é muito mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com a conquista dos outros. Porque há uma tentação de ceder à inveja, à cobiça, como criança birrenta que não gosta do brinquedo e vai lá e destrói o brinquedo do outro. Então, quem ama, quem pratica o amor verdadeiro, não alimenta a inveja, não alimenta a cobiça, não alimenta o ódio diante do sucesso dos outros. O amor, que nós acabamos de cantar no hino 178, é benigno, é paciente, não é invejoso, não se ensoberbece, não busca seus próprios interesses. Você já pensou nisso? O amor verdadeiro, justo, ele não busca os próprios interesses. E você vai me dizer, mas é uma pessoa muito besta, só pensa nos outros, não pensa nela mesma. Mas este é o amor. Ele não busca o seu interesse em primeiro lugar, porque isso chama egoísmo. Mas ele busca o interesse dos outros. Ele busca fazer o bem aos outros. E ele está bem quando vê os outros bem. Não se irrita, não age com maldade e nem se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, do 4 a 6. Nem ainda permite que a ira o domine a ponto de desejar o mal do próximo. Jesus disse que qualquer um que sem motivos irá contra o irmão é réu e estará sujeito a julgamento. Qualquer um que sem motivo irá contra o seu irmão já é réu. Pensou na gravidade do que é alimentar ódio e cultivar a desavença, a discórdia entre irmãos? Se pensar mal do seu irmão, você já o matou, disse Jesus, e já está sujeito ao julgamento. O amor fraternal é o antídoto contra as obras da carne, descrita lá em Gálatas 5, 19, 21. Que tem inveja, tem a imoralidade, que tem o ódio, que tem a cobiça, que tem toda aquela sujeirada toda que só o lavar do Espírito Santo remove. Então, se em João 13, 35 disse que a nossa identidade como discípulo de Cristo é o amor que temos uns para com os outros, então significa que o padrão de exigência de Deus é um padrão altíssimo. E aí Jesus diz, vocês têm que amar uns aos outros como eu amei vocês. Eu fico imaginando Jesus bravo, eu fico imaginando Jesus dando uma resposta para os seus apóstolos, eu fico imaginando Jesus estressado e não consigo ver. Porque o amor é paciente, é benigno, não ensoberbece, não é iracundo, não é agressivo. É esse amor que Jesus quer que eu ame. É com esse amor que Jesus quer que você ame também. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A melhor maneira de aferirmos se de fato nós temos vivido o amor fraterno de forma justa, como diz aqui o texto, é comparar as nossas reações diante das várias situações. Comparar as suas reações diante das várias situações que você enfrenta no dia a dia. Seja numa fila, seja no trânsito, seja nas tarefas domésticas, seja diante de alguém folgado, seja diante de algumas atrocidades. Como é a sua reação? Hoje pela manhã, na nossa escola dominical, uma irmã perguntou, pastor, eu detesto injustiça. Quando vejo alguém sendo maltratado do meu lado, eu fico indignado. Isso é pecado? Eu falei, não, mãe, isso é bênção. Ruim é quando você não se indignar mais com a injustiça. Ruim é quando você tolerar a injustiça perto de você e fazer de conta que não é contigo. Então nós estamos vivendo num mundo tão cruel, um mundo tão hostil, que a gente acaba, algumas vezes, absorvendo da sua hostilidade, da sua maldade, e começamos a nos
é acomodarmos com o mal, a não nos indignarmos mais com o mal. E isso é ruim, porque esquecemos que o padrão que Deus quer que nós pratiquemos uns com os outros é o padrão do amor de Cristo. Aquele que apanha e não revida, aquele que é cuspido e abençoa, que é amaldiçoado, que cai e se levanta e estende a mão para aquele que o derrubou. É aquele que cura a orelha daquele que puxou a espada para ele. O amor verdadeiro é justo, não pratica o mal. E às vezes eu falo assim, ainda que alguém tentasse extrair alguma maldade de Cristo, não ia conseguir, porque a sua natureza é santa, não tem como sair mal dali. Mas nós ainda temos uma natureza caída, que mesmo restaurada por Cristo, ainda está o resquício que nós, contra os quais devemos lutar todos os dias, porque senão ele cresce de novo e começa a tomar conta da nossa vida, o resquício da maldade. Por isso Paulo diz, crucifique a sua carne todo dia. Se você não fizer isso, ela cresce, ela toma conta e mata teu espírito. A melhor maneira de aferirmos se de fato nós temos vivido o amor fraterno é analisarmos as nossas reações diante das situações que vivenciamos no dia a dia, no trabalho, em casa, enfim, na vizinhança, aquele som alto às 2 da madrugada lá perto da sua casa. É naquela hora que Deus quer que você demonstre o padrão do amor de Cristo na sua vida. Jesus teria agido desta forma se estivesse no meu lugar? Essa é a pergunta que você deve fazer naquela situação. Eu lembro que ontem, quando eu estava vindo lá da casa do Marcelo pegar um instrumento aqui, sem perceber um motoqueiro, eu atravessei na frente dele. Mas ele fez tanto gesto para mim, falou tanta coisa, mostrou tanta coisa para mim. E o que vem na sua cabeça? É reagir a um gesto agressivo, hostil. E aí nessa hora você lembra que você é cristão. Aí você tem que respirar. E ele continua andando e olhando para trás, te ameaçando. E você vai com o carro atrás, com aquela cara de felicidade, com o coração ainda palpitando, o velho homem doido para voltar de novo. Doido para dar aquele salto novamente. É esse padrão de amor que Deus quer que você ame, o padrão de Cristo. E aí você pergunta, se Jesus estivesse no meu carro e esse motoqueiro tivesse feito esse sinal para ele, o que ele deveria ter, o que ele teria falado para esse motoqueiro? Como ele teria reagido? Então, meus queridos, o padrão de amor fraternal na nossa vida deve ser aferido pelos critérios de Jesus. A pergunta é, se fosse Jesus aqui agora, qual seria a sua reação? Essa pessoa que cortou a fila descaradamente, que Jesus faria com ela? Jesus nem ia perguntar, tem mais alguém que quer passar na minha frente? Fique à vontade. O amor verdadeiro é justo, ele não pratica o mal, não tem como extrair o mal. Segunda característica do amor verdadeiro é que ele é sacrificial, ele não tem reservas. É aquele amor que não se alegra com injustiça, mas também ele se doa, mesmo quando isso é prejudicial a si mesmo. Olha o versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Eu não me lembro de ter visto esse versículo escrito em nenhum post de internet. Não lembro de ninguém ter exibido esse versículo em alguma camiseta por aí. Porque o padrão de exigência de Deus é de excelência, de altíssima excelência. Jesus provou que ama você, dando a sua vida por você quando você não valia nada. E agora que você já é convertido, que já foi reconciliado com Deus, você tem coragem, você está disposto a amar o seu próximo como ele amou você. Mas não é isso que Deus está falando. Está dizendo que você tem que amar o seu inimigo como Deus amou você. Romanos 5,8.
Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos seus inimigos. Ele diz, pode ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas pelo inimigo, quem está disposto a dar vida pelo inimigo? Quantas vezes você já desejou mal para aquele malfeitor cruel que aparece na televisão, nos noticiários? Quantas vezes você já ficou alegre quando soube que ele morreu na cadeia, que ele foi assassinado por outro pior do que ele? O amor verdadeiro é sacrificial. E o padrão que nós devemos usar é o padrão de Cristo. Como eu provo que amo alguém? É estando disposto a dar a minha vida por essa pessoa. Mas aí, Paulo diz em Romanos, tá bom, você faz isso pelo seu filhinho, o pai faz, a mãe faz. Pelo seu pai, pela sua mãe, alguns fazem. Alguns fazem, nem todos. Pelos seus irmãos de sangue, talvez alguns também venham a fazer. Mas e pelo seu inimigo? Você teria coragem de doar um rim para ele? Não estou nem falando de morrer por ele. Porque quando Cristo morreu por você, era isso que você era, inimigo de Deus. Jesus não morreu por anjos. Morreu por pecadores malditos que estavam indo para o inferno. E ele morreu para resgatá-los do inferno. E por que eles iram para o inferno? Porque atentaram contra a santidade de Deus. Então o amor verdadeiro é o amor sacrificial. Até que ponto eu devo estar disposto a amar o meu próximo? Essa é a pergunta para um amor sacrificial. Se o nosso modelo de amar é o de Jesus, então esse amor exige que nós estejamos dispostos, em dada situação, entregar a nossa vida para salvar alguém, sem perguntar se esse alguém merece ser salvo ou não. João diz que devemos amar como Jesus nos amou. E como ele nos amou? Ele diz, ele deu a sua vida por nós, devemos fazer o mesmo pelos nossos irmãos. Jesus promete amar-nos, e a palavra de Deus diz lá em João que ele, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ou seja, ele foi com cada um de nós até o último passo das nossas vidas. Ele não nos deixou pelo caminho. Essa semana, conversando com um irmão meu, ele citando uma outra pessoa, e essa pessoa estava muito magoada. Ele disse assim, mas por que você está magoado com fulano? Ele foi tão bom para você, a vida inteira te ajudou. Assim, a pessoa pode ser boa a vida inteira, mas um dia que ele fizer maldade para mim, eu esqueço tudo que ele fez de bom. Como pode permanecer nele o amor de Deus? Jesus nos deu a vida quando nós éramos inimigos. E diante de tantas coisas boas que as pessoas nos fazem, nós passamos a odiá-la por causa de uma única que não nos agradou. Imagina se Jesus nos amasse assim. Quantos dias ele ia nos amar? Porque a gente insulta a sua santidade todos os dias com os nossos pecados. Jesus prometeu amar os seus apóstolos, amar os seus discípulos até o fim, e o fez na cruz. E quando ele diz, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Não foi só uma palavra bonita, não foi um discurso de um político, não foi uma promessa vazia, ele estava antecipando o que de fato ele faria e o fez. Quando na sua última palavra ele diz, está consumado, eu amei e amei até o fim, e o diabo não lucrou nada com a minha vida. O diabo não lucrou nada, porque eu amei sendo odiado, eu amei sendo cuspido, eu amei sendo sacrificado, eu amei sendo chicoteado, ultrapassado com uma lança, e eu continuo amando. E aí João diz, filhinhos, amemos, porque o amor procede de Deus. Então, se Deus é amor, tudo em Deus é amor, e se Ele está na sua vida, o que vai jorrar da sua vida tem que ser amor também. Eu fico imaginando aquela lança atravessando Jesus e ali sai água. Mas vamos pensar de outra forma. Ali estava jorrando o amor. Porque aquele sangue foi o sangue que nos salvou. O amor sacrificial não faz questão de demarcar território. O amor sacrificial
não faz questão de permanecer com a última palavra. O amor sacrificial, ele não tem interesse na cobrança, na prestação de conta, ele não tem interesse na vingança. O amor sacrificial, ele tem interesse em saber que ele é capaz de fazer o bem para alguém, ainda que ele seja doloroso, ainda que ele seja prejuízo. O amor sacrificial não se alegra com o sofrimento dos outros. Não demarca território, não faz questão de ficar com a última palavra, ainda que isso é muito triste. Quando nós vemos as pessoas tentarem fazer isso, mesmo sendo cristãos, ou dizendo ser cristãos, demarcar território e falar que não leva desaforo para casa, que tem orgulho. Orgulho é pecado, irmão. Não sinta orgulho de ter orgulho. Orgulho é pecado, capricho é pecado. Também não deixei barato, fui lá e falei tudo o que eu tinha que falar. Ficou com a última palavra? O inferno está cheio de pessoas com a última palavra. Deus disse, ele te obrigou a ir uma milha? Ótimo, vai 2. Ah, ele me ofendeu, me bateu na face esquerda. Ofereça a direita também. Ele arrancou minha roupa, deixa arrancar o sapato também. Isso é um amor sacrificial, um amor que não está interessado na cobrança, na restituição, na vingança, na demarcação de territórios. Ainda que isso cause ferida em si mesmo, mas não cause na igreja. Ainda que isso traga prejuízo a si mesmo, mas que não traga prejuízo ao corpo de Cristo, à igreja. O amor sacrificial, então, não promove divisões no corpo de Cristo, como aconteceu na igreja de Corinto, que rachou a igreja em 4 pedaços. E nenhum pedaço era melhor do que o outro. Cada um pedaço era pior do que o outro. O amor sacrificial oferece outra face, anda a segunda milha, não se preocupa em dar um troco, repudia a vingança. O amor sacrificial sem reserva, ele deve ser extensivo a todos os homens, independentes de serem seus amigos, seus irmãos ou seus inimigos. Paulo nos ensina assim lá em Romanos 12, 20. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ah, mas a pessoa estava pedindo dinheiro e depois foi comprar droga. Não é você que vai julgar. E você não foi chamado para julgar. Você foi chamado para abençoar. Abençoai e não amaldiçoeis. Deixa, e aí a palavra de Deus em Romanos 12 vai dizer também, não vingueis a vós mesmos, irmãos, mas deixa Deus julgar. Dê o lugar a Deus, não tome o lugar de Deus nesse julgamento. Foi um amor desta maneira, um amor que se dispõe a chorar pelo seu inimigo, que Davi amou Saul, o maior inimigo de Davi. Saul o perseguiu de forma cruel. Davi teve que se esconder várias vezes em bosque, cavernas, floresta, deserto, e Saul sempre o achava. E Deus sempre colocou Saul nas mãos de Davi. E qual foi a resposta de Davi? Julgue o Senhor entre mim e ti, e vingue-me o Senhor a teu respeito, porém a minha mão não será contra ti. A minha mão não será contra ti. E várias vezes os homens de Davi disseram, Senhor, Deus te entregou o teu inimigo nas tuas mãos agora, vamos acabar com isso. Ele disse, não ponha a mão, que ele morra de qualquer doença natural e que Deus se encarregue de fazer isso, mas não seja a minha mão. E quando Saul morre numa batalha junto com Jonatas, Davi não soltou rojões, cobriu a cabeça com cinza e chorou a morte do seu inimigo. Compôs um dos mais belos hinos da Bíblia, o hino ao arco, o hino póstumo a Saul e a Jonatas. A prática do amor verdadeiro, irmãos, exige que nós pensemos no próximo antes de pensar em nós mesmos, inclusive sob o risco de termos que dar nossa vida por ele. E aí você não pergunta, será que valeu a pena? Sempre vale a pena fazer o bem, sempre. Sempre vale a pena amar. Nunca se arrependa de ter amado.
nunca se arrependa de ter feito bem, independente de quem seja o destinatário da sua ação, destinatário das suas virtudes. Por último, verso 17 e 18 diz que o amor verdadeiro é um amor altruísta, mas não é um amor de palavras, não é um amor de discurso vazio, não é um amor expresso em sentimento, ele diz, mas em atitude e em obras. A palavra que está traduzida aqui, filhinhos, verso 17 e 18. Aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinho, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. A palavra fato aqui do grego é obras. Materialize o seu amor. Não apenas faça gestos, palavras bonitas. Diz, mas ame de verdade. Um amor que é possível ser tocado. O amor verdadeiro é altruísta, ele é demonstrado através de atitudes. Aquele que possui recursos desse mundo, ele tem o dever de abençoar outras pessoas, mas não pode fechar suas mãos. Alguém até pode praticar um ato de heroísmo, de deixar o seu nome na história, de morrer por uma causa, mas se não tiver amor, o apóstolo Paulo vai dizer, de nada adianta. Morreu em vão. O amor altruísta, ele é expresso através de atitudes, de obras, de fatos concretos, não de palavras. Não é apenas você atender um pedido de alguém, mas o amor altruísta é você antecipar as necessidades. E às vezes fala assim, mas eu não ajudei porque não me pediu. Eu nem fiquei sabendo que a pessoa... Isso se chama falta de sensibilidade. O cristão tem que ter sensibilidade. Ele tem que perceber que alguém não está bem. Ele tem que perceber que alguém está carecendo de alguma coisa. Isso não só de coisas materiais, mas coisas imateriais, como afeto, um abraço, um ombro, um conselho, uma visita. Antecipe as necessidades, não espere a pessoa se humilhar até os seus pés para você falar, não, agora eu vou ajudar. A pessoa veio pedir, você ainda fica satisfeito. Não antecipe as necessidades. A palavra de Deus no Salmo 139 diz, ainda a palavra nem me chegou à língua e o Senhor já conhece. Ainda a minha necessidade nem foi pronunciada e Deus já sabe que eu preciso. E o Senhor Jesus Cristo no capítulo 6 de Mateus disse, o Senhor sabe que vocês precisam de todas elas. Então busque o reino. Alguém por heroísmo pode morrer, mas se não tiver amor não vale nada. Atitude, segundo 1 Coríntios 13, 3, se não forem feitas com amor, de nada adianta. O amor altruísta, então, expresso nesse versículo, consiste em você antecipar as necessidades das pessoas, em conhecer as necessidades da pessoa, ter sensibilidade pelo sofrimento, que nós chamamos de empatia. É você se ver no lugar de alguém, é você sentir, tentar sentir o que ela sente e chorar o que ela chora. Aquele amor que esteve expresso na vida dos macedônios. Quando Paulo diz, na sua profunda pobreza, eles rogaram a Paulo dizendo, deixa-nos ajudar os cristãos de Jerusalém. Ele diz, olha, a profunda pobreza deles se transformou numa grande riqueza, porque eles doaram mais do que bens, eles doaram as vidas deles. E aí Paulo diz, olha, esse sacrifício é uma oferta agradável a Deus. Lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 4, Paulo fala desses donativos da igreja pobre da Macedônia para sustentar os crentes de Jerusalém que passavam necessidade. O amor, ele não se manifesta em gestos de grito, de protestos, de revoltas, discursos vazios, desprendidos de recursos. Mas o amor, ele é capaz de materializar mesmo onde não tem recurso, como aquela viúva pobre
que só tinha 2 moedas e deu tudo. E não foi para fazer bonito, que ninguém fazia bonito com 2 pequenas moedas. Mas a sua beleza estava no seu gesto. Ela deu mais do que podia. O amor altruísta, ele pensa no próximo antes de pensar em si mesmo. Foi este amor que levou o samaritano a interromper a sua viagem, atendeu um desconhecido, assumiu o ônus do seu tratamento, da sua hospedagem e ainda deixar crédito para se ele viesse a precisar de alguma coisa a mais. Então Tiago chama essa atitude, que está aí no boletim de hoje, Tiago 1,27, a verdadeira religião. Assistir os necessitados nas suas necessidades e ainda se manter imaculado do mundo. E então ele acrescenta, Tiago, capítulo 2, versos 15 e 16. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O amor altruísta, que se expressa por meio de obras, é capaz de engolir orgulho, de renunciar a capricho, de dar o primeiro passo, de exercitar o perdão, de quebrar a barreira da diferença, de eliminar as desavenças, de restabelecer a comunhão, da harmonia, restabelecer a harmonia dentro do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, lá em Efésios no capítulo 4, ele diz o seguinte, que nós devemos praticar e andar neste amor. E ele ainda faz um apelo, ele diz, eu rogo, irmãos, mesmo prisioneiro no Senhor, como eu estou, ele estava preso, que vos andeis de modo digno da vocação a que foi chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Repito, suportar não é tolerar, é dar suporte. Suportando uns aos outros em amor. E como isso é fácil, ele diz, não é. Por isso, verso 13, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Faça isso em prol do corpo de Cristo. Faça isso em prol do reino de Deus, para a glória do Senhor. Mas isso é pesado, me dá prejuízo, pode doer. Faça para a glória de Deus. Esforce. O amor é sacrificial e Jesus não estava brincando na cruz quando gritou. Ele não estava feliz, alegre na cruz, com as chicotadas, com os cravos, com a lança no seu corpo. Ele gritou desesperadamente, mas o seu amor é maior do que a dor. E ele amou você, ele me amou. E ele não sabe qual é outro padrão de amor, por isso ele não exige outro padrão, ele exige que você ame o seu irmão como ele te amou. Meus queridos, a igreja de Cristo precisa de pessoas generosas que fazem acontecer, que não espera pelos outros, que não cruza os braços esperando gritos, de pessoas como Barnabé e tantos outros exemplos altruístas de amor, de renúncia, de abnegação, de justiça descrito na palavra de Deus. São as atitudes que Deus nos requer como prova do amor de Cristo em nós. Atitudes que não se submetem a preceitos como desculpa para omitir fazer o bem. E aí Tiago mais uma vez vai dizer, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Como está sendo vivido o amor na sua vida? Eu não vou perguntar lá na sua família, não. Não vou perguntar lá no seu ambiente de trabalho, não, que tem gente que passa alguns perrengues no seu trabalho. Como está sendo vivido o seu amor aqui dentro da igreja? Você tem reserva com algum irmão? Você tem amado de forma desarmada o seu irmão? Ou você está sempre na defensiva? Ou você é daqueles que está sempre pegando a palavra? Acho o que será que ele quis dizer com essa palavra? Eu desconfio que esteja querendo... Irmãos, se nós não formos capazes de viver o pleno amor verdadeiro dentro da igreja, não vamos encontrar no mundo, porque o mundo não tem amor, não conhece amor.
como tem sido, como está sendo exercido este amor verdadeiro na sua vida perante os seus irmãos. É um amor justo, que não se alega com o mal? É um amor altruísta, que pensa sempre nos outros antes de você mesmo? É um amor sacrificial, que sofre com a dor do outro e que quer se colocar no lugar dele para sofrer no lugar dele? É o contrário de tudo isso. Para que haja unidade e comunhão no corpo de Cristo, é preciso que nós assumamos alguns riscos e que nós estejamos dispostos a pagar alguns preços que nos são requeridos. É preciso restaurar a comunhão perdida. É preciso exercitar o perdão. É preciso calar o inimigo. E você cala o inimigo quando você ama. Você destrói o inimigo quando você perdoa. Quando o inimigo quer que você vingue, quando o inimigo quer que você revide, quando o inimigo quer que você vá às últimas consequências, e você perdoa, você ama, você vai à segunda milha, você apanha a segunda face, você entrega a sua última peça de roupa, você destrói e anula as ações do inimigo e continua amando, porque é isso que Cristo faria se estivesse no seu lugar, mas Ele está na sua vida e quer que você o faça por Ele. É preciso restaurar, é preciso exercitar o perdão, é preciso calar o inimigo com atos de amor, com atos de perdão. E eu repito, nós devemos fazer isso, e a palavra de Deus diz que, enquanto depender de você, tenha paz com todos os homens. Mas aí vale a pergunta que eu disse anteriormente, você tem conseguido viver de forma plena e desarmada essa paz aqui dentro da igreja? Essa comunhão com os irmãos, esse amor despretensioso, sem conveniência, sem interesse particular. É esse amor que Deus quer que você ame. E é esse padrão de amor que Deus exige de cada um de nós. Nós vamos cantar um cântico que diz: Jesus é a aliança entre você e Deus, e hoje Ele te chama para restaurar. Hoje Ele te chama para renovar sua vida, para você reviver, para você amar. E na continuidade vai dizer: como é precioso, irmão, estar bem junto aqui a ti. Sempre que a gente cantava esse cântico, a gente cantava em acampamentos, a gente se abraçava, chorava, mas depois no dia seguinte a gente esquecia. Nós não precisamos fazer isso hoje. Mas precisamos viver na prática que nós cantamos. Não vamos cantar falsamente, não vamos cantar fingidamente. Vamos viver o que nós cremos, vamos viver o que nós cantamos. Como é precioso, irmão, estar junto de ti. Sabe, quando você não vem na igreja, eu sinto tanto a sua falta. Não é porque eu queria ver mais uma pessoa no banco. É porque eu fico imaginando o que teria acontecido tirar alguém desse privilégio, desse lugar tão precioso que é a igreja. O que será que aconteceu com essa pessoa que hoje ela não está aqui? Eu fico lembrando quando as 11 tribos de Israel reuniram e a tribo de Benjamim não estava, porque eles tinham matado os homens de Benjamim. E ali eles choraram: Senhor, o que nós fizemos? Falta uma tribo hoje. Então, cada vez que você sentar nesse banco e não vir o seu irmão que devia estar sentado ali, pensa: Senhor, o que aconteceu com essa tribo que não está sentada aqui? Queria tanto que eu estivesse aqui comigo. Vamos ver isso na prática, irmãos, porque isso é a essência de Deus, isso é a essência do reino de Deus. Convido o conjunto a vir à frente e nós nos colocamos em pé para cantar esse cântico. Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti.